A paz do Senhor Jesus, irmãos e irmãs que acompanham o nosso canal. Nós estaremos estudando para o próximo fim de semana a lição 09, com o tema Jacó e Esaú, irmãos em conflito. Hoje vamos entender como as escolhas e valores definem nosso destino espiritual. Então fica conosco até o final, inscreva-se no nosso canal, deixe seu like, ative o sininho e vamos juntos aprender mais da Palavra de Deus. Amém. É uma alegria estarmos juntos para mais essa análise detalhada. E para a gente já iniciar a nossa aula com um alicerce bem firme, vamos nos fundamentar na palavra, né? O nosso texto áureo de hoje se encontra em Gênesis capítulo 27, versículo 23, que nos diz o seguinte, olha só. 2 nações estão no teu ventre, e 2 povos se dividirão das tuas entranhas. Um povo será mais forte do que o outro povo, e o maior servirá ao menor. Uma palavra profética poderosa. Muito. E a nossa verdade prática de hoje traz um princípio que é simplesmente vital para a saúde das nossas famílias. Ela diz assim: os pais não devem ter preferência entre seus filhos e devem tratá-los da mesma forma. Lembrando aos irmãos que a leitura bíblica em classe abrange os versículos de 1 a 5 e depois do 41 ao 44 do capítulo 27 de Gênesis. Bom, os objetivos da nossa aula hoje são bem claros, sabe? Nós precisamos que os nossos alunos compreendam 3 coisas fundamentais. Primeiro, a resposta maravilhosa de Deus no nascimento desses gêmeos. O milagre em si, né? Exato. Segundo, nós vamos analisar o desprezo terrível de Esaú pela primogenitura. E o terceiro ponto, que talvez seja o mais espinhoso da aula, é expor como Rebeca induziu o próprio filho, Jacó, ao pecado. Nossa, é muito conteúdo profundo. E, sabe, eu fico pensando, quando a gente olha para esses grandes patriarcas da fé, a classe muitas vezes tem a tendência de imaginar uma família perfeita. Aquela família de comercial de margarina. Isso, aquela coisa sem defeitos. Mas a nossa missão neste estudo de hoje é olhar para o texto bíblico com total honestidade. Nós vamos observar um lar que foi completamente rachado, literalmente dividido ao meio pelo favoritismo. Pois é, o que temos aqui não é um conto de fadas infantil. É uma guerra que começou dentro de uma casa patriarcal. É um alerta urgente para as nossas casas hoje. Com certeza. E tudo isso começa num cenário que, por incrível que pareça, era um cenário de muita fé. Porque o texto diz que Rebeca era estéril, certo? Mas Isaac não tenta resolver o problema pela força do braço. Ele não busca uma concubina, como Abraão fez no passado com Agar. Sim, Isaac vai direto para a oração. Exatamente. Ele ora instantemente. E olha, ele passa 20 anos orando por essa esposa. São 20 anos de joelhos dobrados até que Deus abre a madre de Rebeca. Mas quando a resposta chega, não é aquela gravidez tranquila que a gente imagina. Os bebês já estavam de fato lutando dentro do ventre dela. É impressionante isso. É um conflito intrauterino que prefigura toda a história futura de Israel e Edom. A angústia da Rebeca é tão intensa com aqueles movimentos bruscos que ela vai consultar a Deus. Ela quer entender o que está acontecendo. E a resposta de Deus quebra todos os paradigmas da época, né? Totalmente. O Senhor revela um oráculo que abala as estruturas de toda a cultura do Antigo Oriente Médio, porque ele diz que o maior, ou seja, o primogênito, serviria ao menor. Isso subvertia a lógica humana. E a tradição era muito forte nisso. A regra era que o filho mais velho tivesse a supremacia absoluta na casa. Sem dúvida. Mas Deus, na sua soberania infinita, já havia escolhido Jacó. E o fascinante aqui é que o Senhor faz isso justamente para nos mostrar que a eleição divina não depende dos nossos méritos ou de uma tradição cultural. Depende exclusivamente do propósito soberano dele. Agora, o grande drama dessa história toda, e isso é algo que a gente precisa enfatizar muito no EBD, é que Isaac e Rebeca não descansaram nessa promessa. Em vez de confiarem na soberania divina, eles começaram a moldar a dinâmica familiar, baseados puramente na carne. A inclinação humana tomando a frente da promessa espiritual. Exato. Eu gosto de usar uma analogia para a classe entender bem o problema do favoritismo. Pense no favoritismo como uma rachadura, bem pequena na fundação de uma casa. No começo, ninguém dá muita atenção.
parece inofensivo, né? Fica ali escondido. Fica escondido. Mas, com o passar do tempo, aquela rachadura vai subindo pelas paredes silenciosamente. Ela vai comprometendo toda a estrutura que sustenta o telhado, até que a casa inteira esteja condenada a desabar. E é aí que o vento entra, a umidade infiltra. Quando os moradores percebem, a base já está podre. E foi exatamente essa dinâmica destrutiva que se instalou na tenda de Isaac. Ele desenvolve uma predileção enorme por Esaú. E o pior é o motivo, sabe? Foi pelo paladar. Exatamente. Motivado por algo raso. Isaac gostava da carne de caça que Esaú trazia. Era o estômago, ditando as afeições de um patriarca. E Rebeca, por outro lado, se apegou a Jacó, porque Jacó era um homem mais pacato, que habitava nas tendas, estava sempre perto dela. E aí os pais pegam 2 meninos que já tinham uma profecia de rivalidade sobre a vida deles, e em vez de apagar esse fogo ensinando o amor de irmãos, eles jogam gasolina na fogueira. É trágico. Quando os pais demonstram preferência por um filho, eles adoecem a criança desfavorecida para a vida inteira. O lar deles deixou de ser um ambiente de acolhimento pacífico. Virou uma arena de competição. Uma arena pela aprovação dos pais. E essa mesma rachadura na base da casa que cria o cenário para a próxima tragédia, que é o famoso episódio do prato de lentilhas. Esse episódio é um divisor de águas. Porque olha só, quando você tem um filho que só é valorizado pela utilidade braçal dele, pela caça, como era o caso do Esaú com Isaac, não é surpresa nenhuma que esse filho acabe tratando as coisas espirituais com total indiferença. Faz todo sentido psicológico e espiritual. Pois é. Mas para a classe entender o peso absurdo da escolha de Esaú, a gente precisa explicar o que era a primogenitura naquela época. Não estamos falando de herdar uma fazenda maior ou o relógio de ouro do avô. Longe disso. É bom os irmãos anotarem isso. A primogenitura no mundo patriarcal era um pacote espiritual e material monumental. Primeiro, tinha a porção dobrada da herança. Mas isso não era para ele gastar consigo mesmo. Era para que ele tivesse recursos para cuidar das viúvas, dos órfãos e da família estendida. Segundo, ele assumiu o sacerdócio da família. Após a morte do pai, era o primogênito quem levantaria os altares a Deus. Ele seria o intercessor, né? Exato. Ele seria o líder espiritual. E terceiro, e aqui está o coração de Gênesis, o primogênito seria o portador da aliança abraâmica. Através dessa linhagem viria o Messias, o Salvador do mundo. Gente, o peso disso é insano. Quando a gente para e analisa, eu me pergunto, como é que alguém em sã consciência troca o propósito eterno de Deus, o direito de estar na genealogia do Salvador, por um prato de guisado vermelho? O que passa na cabeça de uma pessoa para fazer um negócio tão ruim? Pendo do campo exausto, o cheiro daquela comida bate e ele diz algo como: estou a ponto de morrer, de que me serve a primogenitura? Mas ele não ia morrer. É claro que não. Ele morava num acampamento riquíssimo. Havia centenas de servos, ovelhas, pães. Mas perceba como a vontade carnal distorce a realidade. O imediatismo faz a necessidade do momento parecer questão de vida ou morte e minimiza completamente o valor do futuro. Ele negociou de olhos abertos. De olhos bem abertos. Não houve engano ali. Por isso que lá no Novo Testamento, em Hebreus, Esaú é chamado de profano, porque ele pegou algo que era sagrado e rebaixou ao nível do lixo, descartando por uma satisfação estomacal de algumas horas. Sabe que isso é um verdadeiro soco no estômago quando a gente traz para a nossa realidade de hoje na EBD. Talvez quem acompanha a aula pense: nossa, mas é lógico que eu jamais trocaria as promessas do meu Deus por uma sopa de lentilha. Mas, vamos ser sinceros. Vamos trazer para o prático. Quantas vezes a gente não troca aquele nosso momento sagrado de comunhão com Deus, a leitura da palavra, por meia hora rolando o feed de uma rede social? Muitas vezes. E quantas vezes os irmãos não trocam a paz dentro do próprio lar, que é um ambiente sagrado, por uma explosão de raiva, só para vencer uma discussão boba e satisfazer o ego? Esse imediatismo destrutivo é o nosso prato de lentilhas moderno. Aplicação cirúrgica. É exatamente isso. Nós vendemos coisas eternas por minutos de prazer ou razão carnal. Mas a gente precisa olhar para o outro lado dessa cena do guisado.
a atitude de Jacó. O Jacó não tem nada de inocente nessa história, e eu confesso que a postura dele me incomoda profundamente ali. É fria, muito calculista. Muito, porque ele vê o irmão chegando, cansado, faminto. O instinto natural e cristão de um irmão seria simplesmente oferecer o prato. Senta aí, come. Mas ele fareja a vulnerabilidade de Esaú e usa o desespero do irmão como uma alavanca. Perfeito. A comunhão familiar ali já estava morta. Jacó pegou uma relação que deveria ser de amor fraterno e transformou numa transação comercial. Tudo bem, ele desejava a bênção espiritual. E isso é louvável diante de Deus. Sim, o desejo era bom. O desejo era bom, mas os meios que ele usou foram terrivelmente pecaminosos. Ele explorou a fraqueza alheia. Isso reflete aquela casa dividida de que falamos. Eles não se viam como irmãos, mas como concorrentes. Ambos pecaram, Esaú pela profanação e Jacó pela manipulação astuta. E essa dinâmica de astúcia e engano só piora, porque a gente avança no tempo e chega na velhice de Isaac. Ele já está com os olhos escurecidos, a morte se aproximando e ele sente que precisa passar a bênção patriarcal. O momento mais solene da vida dele. Exato. E o Isaac sabia muito bem da profecia de Deus de que o maior serviria ao menor. Ele sabia que Esaú já tinha vendido a primogenitura, ele via que Esaú tinha se casado com mulheres ímpias ali de Canaã, que só traziam amargura para a tenda. Era uma dor de cabeça constante para eles. E mesmo sabendo de tudo isso, Isaac decide ignorar a voz de Deus. Ele tenta agir nas sombras. Ele chama Esaú secretamente para caçar, preparar aquele guisado gostoso que ele adorava para dar a bênção para ele. Eu diria que esse é o fundo do poço da liderança espiritual do Isaac. Ele decide pecar de forma deliberada contra a revelação divina. E tudo isso motivado pelo afeto desordenado que ele tinha pelo filho mais velho. Mas a gente não pode esquecer da Rebeca, né? Ela estava sempre atenta. Sempre ouvindo atrás das cortinas. E quando ela escuta o plano do marido, ela entra num desespero absoluto. E é aí que a Rebeca decide dar aquela famosa mãozinha para o Senhor, o que é um perigo tremendo. Lembra daquela analogia da porta que eu sempre comento? Sim, conta pra classe. É como se você chegasse diante de uma porta trancada e você tem a promessa garantida de que o dono da casa vai abrir a porta no momento certo. Mas a sua ansiedade é tão gigantesca que você começa a esmurrar e chutar a porta com toda a sua força para tentar abrir logo. E o resultado disso nunca é bom. O que sobra é uma fechadura estilhaçada e a sua mão toda machucada. Foi exatamente isso que a Rebeca colheu. A intenção primária dela, de ver a promessa cumprida em Jacó, estava alinhada com Deus, mas o método que ela escolheu foi diabólico. Uma mistura muito perigosa de promessa certa com o método carnal. Ela arquiteta um plano completo. Ela manda o Jacó pegar 2 cabritos. Ela cozinha o prato imitando o sabor da caça selvagem. Ela veste o menino. Veste o menino com as roupas do Esaú que tinham aquele cheiro forte do campo. E chega ao ponto de colocar peles de cabrito nas mãos e no pescoço do filho, porque o Jacó era liso e o Esaú era peludo. Agora, deixa eu fazer o papel de advogada do diabo por um instante, porque os nossos alunos da IBD perguntam muito isso. Vamos lá. Entre que o Jacó receberia a bênção, se o Isaac ia atrapalhar os planos e abençoar o Esaú, a Rebeca não fez a coisa certa em agir rápido? Por que a gente taxa ela de pecadora se o resultado no final foi o que Deus queria? Excelente pergunta, e isso surge muito em sala de aula. Mas quem pensa assim demonstra uma falha na compreensão sobre a santidade de Deus. Sabe, o Senhor jamais vai precisar das nossas obras das trevas para cumprir um plano santo. Ele não precisava de fraude. Deus é soberano para impedir Isaac. Completamente. Se o Isaac erguesse a mão para abençoar Esaú, Deus poderia ter paralisado a voz dele, como fez com Zacarias no Novo Testamento. Deus poderia simplesmente fazer com que o Esaú não achasse caça nenhuma naquele dia no campo. Tem 1000 maneiras de Deus intervir sem precisar do pecado. Usando a mentira, nós não nos tornamos parceiros de Deus, nós viramos agentes da confusão. E para a gente ver o nível de gravidade da queda da Rebeca, olhe a reação do Jacó. Ele não tem medo de mentir.
Não, o medo dele é de ser Esse pego. medo dele é de ser descoberto e receber uma maldição do pai. E o que a mãe responde para ele? Meu filho, caia sobre mim essa maldição. Ela chama a maldição sobre si mesma para bancar um esquema carnal. É assustador. Muito. A mãe, que deveria ser a bússola moral dentro daquela casa, se torna a instrutora de corrupção do próprio filho. Ela treina o Jacó a olhar na cara do pai cego e contar uma mentira descarada. E a forma como essa trama se consuma lá dentro da tenda dá até arrepios de ler. Porque o Jacó entra com a comida e não é só uma mentirinha. É uma sucessão de mentiras, Sucessão. uma mentira em cadeia. Uma puxa a outra. Isaac pergunta quem é e ele solta: eu sou Esaú, teu primogênito. Ele mente sobre a própria identidade. Ele mente sobre o que tem no prato. E a gota da água, o absurdo supremo. Isaac estranha a velocidade. Como é que você achou a caça tão rápido, meu filho? E o Jacó mete o nome de Deus no meio da farsa. Ele tem a audácia de dizer, porque o Senhor, teu Deus, a mandou ao meu encontro. Quem profana o nome santo de Deus para tentar justificar um crime, um engano, desce ao nível mais baixo da degradação. E o impressionante é que o engano funciona. Isaac cai direitinho. Cai. Isaac decide confiar no próprio tato e no olfato, porque ele apalpa as peles de cabrito e sente o cheiro da roupa. Ele ignora a voz, porque ele até comenta a voz é de Jacó. Mas ele come, bebe o vinho e libera toda a bênção sobre o filho errado. Entre aspas, o errado. E isso levanta aquela dúvida técnica que todo professor de EBD já ouviu. Porque logo que o Jacó sai da tenda, quem entra? O Esaú. Ele chega do campo, prepara a comida dele e entra. A farsa cai ali na hora. Isaac descobre tudo. A dúvida é, por que o Isaac simplesmente não cancelou? Se o enganado cancela o documento, né? Isso, porque ele não disse, Jacó me enganou, retiro o que eu disse, a bênção agora é sua, Esaú. Por que essa bênção era tão irrevogável? Essa é a chave de ouro para a classe entender o capítulo todo. Na nossa cultura moderna, se você assina um contrato e descobre uma fraude, você aciona um advogado e anula no tribunal. Sim, invalida tudo. Mas no Antigo Oriente Médio, não era assim que a banda tocava. Não tinha papel e cartório para esses testamentos da família patriarcal. A palavra falada por um patriarca, num contexto solene como aquele, não era só um som vazio. Era considerada quase como uma entidade viva, uma força concreta carregada da autoridade delegada do próprio Deus. Ou seja, depois que a palavra saía da boca dele, não tinha como sugar de volta. De jeito nenhum. O Isaac percebe que por trás da mentira horrível do Jacó, a mão invisível de Deus estava governando tudo para garantir a transferência da aliança para o filho escolhido. A bênção não podia voltar. É por isso que o texto diz que quando a ficha de Isaac cai, ele teve um estremecimento violentíssimo, ele começou a tremer incontrolavelmente. Porque ele não estava só chocado com a mentira do filho. Ele percebeu que tinha tentado lutar contra o decreto de Deus e que ele tinha perdido a luta. Nossa, é forte isso. Muito forte. E o Esaú, que lá atrás tinha dado de ombros para o direito de primogenitura, agora cai no choro. É um choro amargo, mas não de arrependimento espiritual. É choro de perda material. E o ódio toma o coração dele a ponto de lhe prometer assassinar o Jacó. A casa virou um inferno na terra. Exatamente. Aquele lar virou um caldeirão. E a gente chega no que eu chamo de matriz das consequências. Porque a lei da semeadura não perdoa a carne. Gálatas 6:7 diz: de Deus não se zomba. O que o homem semear, isso também vai ceifar. A conta desse esquema chegou para todo mundo. E o preço foi exorbitante. E como foi caro. A Rebeca, apavorada com a promessa de morte do Esaú, manda o Jacó fugir para a casa do tio dele, o Labão. E ela diz aquela frase: fica por lá alguns dias, filho, até passar a raiva do teu irmão. Mas os irmãos da classe sabem muito bem o que viraram esses alguns dias. Foram 2 décadas de exílio. 20 anos longe de casa. E a tragédia irônica e dolorosa nisso tudo é que a Rebeca, aquela mãe que maquinou tudo para favorecer o filho amado, nunca mais voltou a ver o rosto do Jacó vivo. Ela morreu antes de ele voltar. A maldição que ela puxou para si lá atrás foi justamente perder a companhia do filho favorito.
E a colheita do Jacó também não foi branda, né? Nosso Jacó colheu pesado. O suplantador, aquele que usou a escuridão da tenda, roupas falsas e pele de bicho para enganar o próprio pai, quando ele chega lá em Harã, ele encontra o Labão. Ele encontrou um mestre do engano. Encontrou alguém pior que ele. O Jacó é enganado 10 vezes. Ele acorda depois do casamento achando que tinha casado com a Raquel e descobre que é a Lia. Foi enganado na escuridão da tenda, o salário dele foi alterado inúmeras vezes, ele experimentou na pele a dor de ser enganado pela própria família. Gente, a Bíblia é viva e ela nos confronta de um jeito espetacular. Caminhando agora para as nossas aplicações práticas, nós temos 2 urgências para apresentar para os nossos alunos nesta lição de domingo. E a primeira delas é um alerta máximo contra o veneno do favoritismo dentro de casa. É o ponto de partida de toda essa confusão. Pais, mães, avós que estão nos acompanhando agora. Nós precisamos arrancar pela raiz essa erva daninha das nossas casas. Totalmente. Porque a preferência declarada que você tem por um filho esmaga a autoestima do outro filho, e isso levanta muros gigantescos de ressentimento e destrói qualquer possibilidade de paz. Os pais precisam ser aquele referencial absoluto de equidade, amor e justiça. O salmista declara de forma tão linda no Salmo 133, né? Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Ali o Senhor ordena a bênção. Exatamente, ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Mas onde existe um ambiente de facção, onde um filho ganha um presente melhor, para causar inveja no outro, o Espírito Santo se retira. A tristeza toma conta. Evitar o favoritismo não é uma dicasinha de pedagogia, é sobrevivência espiritual da nossa família. É uma blindagem para o lar. E a nossa segunda aplicação, que serve para todo mundo, de adolescentes até a terceira idade, é: nós precisamos rejeitar o prato de lentilhas. Olha, a história do Esaú tem que ser um letreiro de neon piscando na nossa cara, mostrando o que a gente não deve fazer. O inimigo das nossas almas não tira férias. Ele vai nos oferecer atalhos e prazeres instantâneos todo santo dia. E a tentação sempre vem com aquele discurso do imediato, sabe? Sim, é só hoje, ninguém tá vendo. O diabo sussurra que o seu estresse ou a sua necessidade do momento justifica você abrir mão dos seus princípios cristãos. Ele trabalha com a ditadura do agora. Mas a carne não pensa no amanhã. Ela só exige gratificação instantânea. E os irmãos não podem permitir que um relacionamento que não agrada a Deus, ou talvez um negócio meio nebuloso no trabalho, se torne o seu guisado vermelho. Ou até uma ofensa que a gente guarda e não libera perdão, né? Perfeito. A falta de perdão é um guisado caríssimo. Nós não podemos profanar a nossa vocação celestial. O preço da desobediência é alto demais, e o sabor dessa lentilha dura poucos minutos. A presença do Espírito Santo tem que ser o nosso maior tesouro. Glória a Deus. Mas a gente não pode encerrar a aula deixando os alunos só olhando para o abismo das consequências carnais. Nós precisamos terminar essa nossa análise detalhada contemplando a graça maravilhosa de Deus no meio dessas sombras todas. E como tem graça nessa história? Tem muita. Porque Isaac falhou feio na liderança, Esaú foi profano, Rebeca escolheu o caminho da manipulação e o Jacó, bom, ele mentiu olhando nos olhos do pai. Pelos méritos dessa família, a aliança abraâmica devia ter sido rasgada e jogada no lixo. Se fosse por merecimento, o plano de salvação tinha acabado ali mesmo no capítulo 27. Exato, mas onde o pecado abundou, a graça superabundou. A fidelidade do nosso Deus é infinitamente maior do que as nossas piores escolhas. Deus não desistiu do Jacó. Aquela mesma graça que o encontrou dormindo com a cabeça numa pedra lá em Betel, no meio da fuga, acompanhou ele no exílio. E mais tarde, no Val de Jaboque, Deus vem ao encontro daquele homem cheio de medos e artimanhas, toca nele e transforma o seu caráter por completo. Ele deixa de ser Jacó, o enganador, e passa a ser Israel, o príncipe de Deus. Aleluia! E é essa palavra de esperança que nós queremos deixar para o seu coração hoje e para a sua classe. Olha só, não importa o quão machucada, desestruturada ou fraturada a sua família possa estar. Não importa se no passado vocês fizeram trocas terríveis. A graça alcança. A graça restauradora de Cristo está
totalmente disponível para alcançar a sua casa hoje. Ele pode tratar todas as feridas, arrancar o engano e construir uma história nova e abençoada com base na verdade do Evangelho. Esse é o nosso Deus, um Deus de recomeços familiares. Se vocês gostaram desse conteúdo, deixem seus likes e compartilhem esse vídeo para outro aluno ou professor da EBD. Esperamos por vocês na próxima aula. Que sua EBD no próximo domingo seja abençoada e que o Espírito Santo transforme sua vida. Amém?